Olá, muito bom dia. Você do sexto ano que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, o seu professor de matemática, e nós vamos continuar hoje falando sobre segmentos e polígonos. Lembra que a gente estava falando sobre lados correspondentes, figuras semelhantes? A gente continua hoje na nossa parte 3. E para me acompanhar nessa aula, que não vai ser aula, vai ser um show, vai ser super diversão, ela, Viviane Leal. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom Bom dia, dia. pessoal. Vou começar dando um bom dia aqui. A professora Júlia Dias já mandou umas palminhas, ansiosa aqui para a nossa aula, Tony. Muito Também bom. o professor Júlio de Ubatuba, de Aurelina, da Escola Aurelina de Ubatuba. Pessoal da Escola Luísa Hidak e da Escola Edson de Piracicaba. Bom Muito dia. bem. Quero também mandar um bom dia aí, ó, para Alessandra Gomes da Silva, da Escola Estadual Laurinda Vieira Pintos de Ibiúna, também para o Nicolas Nunes de Oliveira, para o Gustavo Botamédia de Bebedouro e também para os alunos da Escola Teresa Delta, PEI, de São Bernardo do Campo, os alunos do sexto ano da professora Cleoneide. Ela mandou um cheiro no meu coração, um cheiro no coração de vocês também. E mandar um salve, é isso mesmo, mandar um salve para a Escola Geraldo Correia de Carvalho, a PEI, em Ribeirão Preto. Um bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa aula. Tá? Vamos começar então falando sobre a nossa habilidade de hoje. Vamos lá então? Olha lá. Subir na habilidade, anota aí, já tira um print da habilidade, né? EF05MA18, reconhecer a congruência dos ângulos, né? Lembrando que congruência é exatamente a mesma medida, o mesmo tamanho, né? A gente pode dizer que é idêntico, né? E a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com uso de tecnologias digitais. Objetos de conhecimento, ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. E a gente vai começar essa aula com uma historinha. É uma pena que eu não pedi trilha sonora para narrar essa história para vocês, mas presta atenção neste conto lindo, super bonitinho que a gente vai ler aqui agora. Vamos lá. Olha o que diz. Olha, tem a musiquinha, gente, deu até emoção. Um homem levou seu filho ao parque para passear. Lá se divertiram muito, jogaram bola, tomaram sorvete, conversaram bastante. Quando estavam indo embora, o menino notou algo interessante em seus calçados e disse para o homem: "Meu papato é igual ao seu, né?" O homem sorriu. Que lindo. Você viu que bonito, gente? Super romântico. A gente já começou, né, com todo esse amor aí envolvido nessa aula. Perceba uma coisa que interessante, né? A criança olha pro papatinho do pai e fala assim: nossa, o papato do meu papai é igual ao meu papato, né? Nossa, quanto papá, né? Mas enfim, dá uma olhadinha, ó, na foto, a gente percebe, ó, que os papatinhos aí são bem parecidos mesmo, né? Olhando por trás, os dois são pretos, né? Tem uma solinha branca, até a calça jeans dos dois aí é muito parecida também. Mas aí, gente, ó, vamos pensar o seguinte, ó. O menino notou que o sapatinho dele era igual ao sapato do pai dele também, né? E aí eu pergunto para vocês, se os calçados da história são exatamente do mesmo modelo, há alguma diferença entre eles? Justifique. Vou dar 2 minutinhos aí para você escrever o que você acha disso, e a gente já volta para comentar isso aí e desenrolar uma conversa bem bacana a respeito disso.
Voltamos aqui, Tony, ó, com muitas participações. Tem a Escola Francisco Gomes de Cravinhos, Padre Tiago Alberione, o PEI Alexandre Rodrigues Nogueira, Bairro Pequeno Coração II, PEI Oswaldo Aranha, Adriana de Mogi, a professora Adriana de Mogi Mirim, no PEI São Judas, pessoal de Vargem Grande Paulista, Escola Inês Amélia de Itapevi, professor João Ramaciotti, os alunos do 6º ABC, a Escola Benito Martinelli, em Marília, e a Escola Francisco Antunes de Guarulhos. Muito bem, muito bem. E o pessoal está contribuindo aqui, está dizendo, os alunos estão mandando tamanho, espessura, falaram aqui, a numeração. Falaram da largura também, olha só. E uma coisa que é interessante aqui, ó, mandaram aqui, não sei se está correto, mas eu estou admirado. Falaram aqui, ó, que é o tamanho, o 7º A de Valparaíso. O pessoal do 7º ano aí assistindo nossa aula. Será que é isso mesmo? Você foi muito bem-vindo, fico muito feliz com a presença de vocês, tá? E é isso mesmo, gente. Olha só. Os dois sapatos, eles são iguais, né? O texto, ele não diz que eles são idênticos, né? Se eu dissesse que no texto os sapatinhos são idênticos, aí até o tamanho e a cor teria que ser a mesma. Mas como eles são somente iguais, eles não precisam ter necessariamente o mesmo tamanho. É o que foi falado ontem a respeito de semelhança, né, entre figuras. As figuras, para elas serem semelhantes, elas não precisam ser idênticas. Elas não precisam ter exatamente o mesmo tamanho. Mas elas precisam guardar proporcionalidades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, né? Então, subindo a resposta aí, ó, o que nós temos? Ó? Sim, há diferença entre elas, a cor e o tamanho, né? Porque a cor pode ser outra também, né? Mas o formato do sapato é o mesmo. Eu trouxe aqui, ó, 2 objetos para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Você deve conhecer esses objetos aqui, ó, né? Deixa eu ver qual que é melhor, essa daqui. Aqui? Aí, valeu. Olha lá. Todo mundo conhece, né? Você percebe que esse daqui é o cubo mágico e esse daqui é o mini cubo mágico, né? Já pensou eles conversando e falando: "Oi, eu sou o cubo mágico." E eu sou o cubinho mágico. A gente tira a fumaça da cabeça das pessoas. Olha lá. Viu aí? Se eles fossem conversar, seria isso, né? Tá? Mas, ó, você só chama esse cubo aqui de mini cubo mágico porque você conhece o normal. Você conhece o tamanho normal, né? Mas a gente sabe que os dois são iguais, né? Só que esse é menor e esse é maior. É claro que na nossa aula de hoje nós estamos falando de figuras planas. E isso daqui não é uma figura plana, né? É uma figura tridimensional, tá? Vira para cá, ó. São figuras tridimensionais, né? Mas as faces dela, né, são planas, né? A frente aqui é um quadrado, em cima é um quadrado também, né? O cubo mágico pequenininho também, ó, é um quadrado em todas as faces, né? Então a gente pode pensar nessa ideia de polígonos pensando nas faces do cubo e até os quadradinhos pequenininhos também, tá vendo, ó? São polígonos também, né? Os adesivos do cubo mágico, né? Tá certo? Muito bem. Olha lá, muito bem. Então você já entendeu isso daí, né? A gente já compreende que figuras para serem semelhantes não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho. E a gente vai perceber também hoje uma coisa mais diferentona ainda. Eles não precisam estar na mesma posição. Lembra quando a gente falou sobre dobrar segmentos de reta, que eu falei que tinha que estar na mesma posição? No caso das figuras planas, por exemplo, se eu tiver um triângulo, eu posso deitar o triângulo e mesmo assim ele ser semelhante, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos aí que nós temos. Ó. Quando falamos de polígonos, para que sejam semelhantes, eles não precisam ser totalmente idênticos. Mas os seus ângulos precisam, né? A gente falou sobre ângulos ontem, né, Vivi? Apontando os ângulos com o colorido, né? A gente não apresentou medições, mas através do colorido a gente conseguiu determinar, né? Visualizar intuitivamente que eles eram iguais. Idênticos, na verdade, à mesma medida, né? E a Vivi até falou uma palavra muito legal ontem, né? Eles são congruentes, né? Na geometria, quando a gente fala congruente, nós estamos falando que as medidas são idênticas, tá bom? Anota aí, congruente, tá? Depois eu escrevo aqui na lousa para você escrever no seu caderno também, tá bom? E ó, os seus lados correspondentes precisam ser proporcionais, ou seja, se a figura
um dos lados é o dobro da outra figura, todos os outros lados têm que ser o dobro também. Ele tem que guardar a mesma proporcionalidade. Se eu estou multiplicando um lado por 3, todos os outros têm que ser multiplicados por 3. Se eu estou dividindo por 5, todos os lados devem ser divididos por 5 para que essa figura seja semelhante. Beleza? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha que bonitinho, Vivi. Olha que legal. Eu amei. Bonito, né? Achei lindo. Eu quase coloquei um balão igual a você, assim. Achei lindo, né? Escreve aí depois. Bacana. Ó, uma coisa que é interessante nessas duas figuras, Vivi, é que de cara, assim, né? Visualmente falando, claro, né? Não tem nenhuma marcação falando do tamanho do ângulo, nem nada. Mas a gente já percebe que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, eles são congruentes, né? Eu poderia dizer assim, visualmente falando. É claro que eu precisaria de um instrumento de medição para dizer com certeza. Mas eu poderia dizer que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Assim, visualmente falando. Pode estar errado, pode dar uma diferençazinha assim, mas visualmente a gente já percebe, né? Mas uma coisa que é interessante nos triângulos, né, é que a soma dos ângulos internos sempre dá o mesmo valor para os dois triângulos, né? Dá 180 graus. A gente vai ver isso mais para frente, não é o intuito de hoje falar sobre a soma dos ângulos internos de triângulos, então fica tranquilo. A gente vai comparar esses ângulos de uma forma diferente. Em vez de medir para constatar, a gente vai colocar um em cima do outro e ver se a medida é a mesma, beleza? Vamos lá, deixa eu apagar aqui a canetinha. Opa, vamos lá. Apagando aqui, ó. Eu vou colocar o triângulo rosadinho atrás do azul, ó, tá vendo? Ó? Bateu certinho o ângulo. Ah, que isso, hein? O de baixo bateu, né? Então, ó, vamos ver o de cima? O de cima bateu também. Então eu já tenho dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, pessoal, no caso do triângulo, então o terceiro ângulo também vai ser igual, tá? Você pode ficar tranquilo que vai dar certinho. Se dois já são iguais, o terceiro já dá. Inclusive, isso é uma propriedade da semelhança entre triângulos também, né? Que é o ângulo-ângulo, né? Sim, é porque muito bacana. É que a gente já sabe que a soma dá 180. 180. Vocês ainda não, mas vocês vão ver lá na frente, tá? Mas a gente já provou, né? A gente colocou um em cima do outro e a gente viu que está igualzinho, igualzinho. Muito bem. Agora o que a gente precisa ver? A gente precisa ver se os lados desse triângulo são proporcionais nas medidas, tá? Então vamos fazer isso? Para medir, eu vou escrever uma malha quadriculada aí, tá? Ó, coloquei uma malhinha quadriculada para a gente poder contar, né? Sem usar régua, sem nada, de uma forma bem intuitiva. Então, eu vou aqui na base do triângulo rosadinho. Né? Ele ficou aqui um pouquinho maior, mas não tem problema, tem um pedacinho. Mas vamos pela altura, que eu acho que fica mais prático, né, Vivi? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o azulzinho são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Quando a gente pensa na base, nós temos no triângulo rosado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pedacinho ali, né? E esse daqui, ó, nós temos 3, ó. Se a gente complementar as linhas aqui, ó, você vai ver que vai dar 3, ó. 1, 2, 3 e metade do pedacinho ali, tá vendo, Vivi? Então, olha só, o azul é a metade do rosa, então é proporcional. Então, sim, essas figuras são semelhantes, né? Então, a gente conseguiu localizar nesses dois triângulos os itens que são necessários. Os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Então, as figuras são semelhantes, beleza? Olha lá. Estas duas figuras são semelhantes, né? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês. E essas duas figuras aí, elas são semelhantes? Esse exercício, ele não está no Aprender Sempre, tá? Tira um print aí da tela, porque foi eu que bolei o exercício para a gente entrar nesse tema aí, tá bom? 2 minutinhos e a gente já volta para comentar, beleza? Voltamos já.
Voltamos aqui com mais participação. Aqui tem mais algumas escolas. Ó, o PEI Sérgio Miliete, de Santo André. O aluno Bernardo, da escola PEI Joaquim Lúcio, de Santo André. O PEI Hilda Bertonci Rodrigues, de Pedranópolis, com a professora Vanusa, a Escola Índia Vanuíri de Tupã, professora Dulce, da Escola Alírio Figueiredo de Guarulhos, o professor João Batista, de São Paulo, a Escola João Batista, a Escola Iria Kungs de Embu das Artes, tem aqui o professor Fábio falando, fala um oi aqui para a minha escola, Vivi, é o PEI Conceição da Costa, um salve para vocês aí. Bom, tem um monte, tem o pessoal de Jaraguá, tem o pessoal de Rancharia, Vargem Grande do Sul, Ribeirão Preto, e as respostas estão divergentes. Tem gente dizendo que sim e tem gente dizendo que não. Eu e notei, agora? eu vi também. Gente, não tem outra forma da gente verificar isso, né? Mas como a gente tem uma malha quadriculada, né? É só contar. Vamos contar isso daí. Começando pelos ângulos, se a gente for olhar, o bico, né? Eu vou falar o bico, tá, Vivi? A gente sabe que é o ângulo, é o bico da figura, né? Essa quina da figura. Todos eles estão repousados, assim, no quadradinho, né? Então, todos eles são ângulos retos, né? Que a gente representa com quadradinho, com pontinho dentro, né, Vivi? Perfeito. Isso é um ângulo reto. Todas elas são, né? Todos têm ângulos retos aí, né? Ficou meio arredondado, né? Por conta da caneta, assim, que ela não tem tanta aderência, assim, né? É meio lisinha, diferente da lousa, né? Mas, os ângulos são todos de 90 graus, né? Então, a gente vê isso, a gente nota isso. Só que aí, falta outro critério, né? A gente precisa ver se os lados, né? Eles são proporcionais. Vamos começar pela base do azulzinho? Vamos contar? Vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4 quadradinhos de base, Vivi. Vou contar o laranja agora, Vivi, o retângulo laranja, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, eu sei que a base é o dobro, né? Então aqui, eu estou multiplicando por 2, né? Eu multiplico por 2 o azulzinho para poder achar a minha base. Então vamos contar então a altura desse retângulo azul agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, se o azulzinho tem 3 de altura e eu estou fazendo o dobro, a altura do laranja tem que ser 6. 6. 2 vezes 3, 6. Vamos ver se o laranja tem 6 de altura? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Não é. Não é semelhante, porque não é proporcional. Tinha que ser o dobro também, e não foi. Vocês viram que ficou um quadradinho a mais? Então não é semelhante. Elas até lembram uma a outra, porque as duas são retângulos, né? E os retângulos assim, eles até alguns lembram um outro, mas tem que verificar se os lados são proporcionais nos tamanhos, tá? Beleza? Muito bem. Olha só, então subindo a resposta, essas duas figuras não são semelhantes, pois os lados não são proporcionais, tá? Então, sempre conta. Sempre dá uma contadinha, tem uma malinha quadriculada aí, vai ficar muito mais prático para você determinar se é ou não. Beleza? Vamos tentar de novo? Vamos lá. Olha aí. E essas duas figuras aí, elas são ou não semelhantes? Vou dar agora para vocês um minutinho, porque agora você captou a mensagem. Em um minuto a gente já volta. Estão dizendo aqui o dobro.
que um é o dobro do outro. Será que é verdade? Sim, são proporcionais, pois são o dobro. Olha só, será? Vamos ver isso? Então, ó, bom, em relação aos bicos, os ângulos, né? Eu chamando de bico assim, só para você entender o que eu tô falando, mas o nome correto é ângulo, tá? Então, olha, as quininhas também estão todas repousadas no quadradinho aí, né, da malha quadriculada, então os ângulos são todos iguais, né? A malha nos ajuda bastante a verificar isso. Agora a gente precisa ver se os lados são proporcionais. Vamos ver? Ó, o roxinho é 1, 2, 3. A base do verdinho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, o verdinho é 2 vezes o roxinho, né? Coincidentemente, né? Vamos ver a altura? Olha lá. 1, 2, 3. A altura desse daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, ele também é o dobro. Então, elas são semelhantes, ó. Vamos subir, ó. Vamos lá, ó. Essas duas figuras são semelhantes. Todos os quadrados são semelhantes. Não importa qual quadrado seja, pessoal. Então, veja bem, tem uma diferença entre quadrado e retângulo, né? Não é que é tão diferente assim. Na verdade, é que todo quadrado é um retângulo. Só que o quadrado é um tipo de retângulo especial que possui os 4 lados iguais, tá? Então, qualquer quadrado que você imaginar, se tiver os 4 lados iguais, não importa o tamanho dele. Você pode ter um bem pequenininho assim e um do meu tamanho assim. Eles vão ser semelhantes sim, porque os ângulos vão ser iguais e os lados vão ser proporcionais. Isso sempre vai acontecer para quadrados e para círculos também, apesar de não ser o tema da nossa aula, né? Se você pegar círculos, não importa o tamanho deles, eles também serão semelhantes. Mas isso é um assunto mais para frente, tá? Olha uma coisa que é interessante também, Vivi. Olha só, essas duas figuras aqui, a gente pode ter a impressão de que elas não são semelhantes, né? Porque ela está deitada, né? Mas se a gente virar o amarelinho, o que a gente percebe, né? Só para situar vocês, essa figura se chama trapézio, né? É um trapézio, tá bom? Eu vou virar a amarelinha, ó. Virei a amarelinha, ó. Tá vendo que tá ao contrário, né, Vivi? Puxa vida, será que é semelhante? Tá espelhado, né? A gente fala que é espelhado. Vou virar de novo o amarelinho, ó. Virei de novo. Agora sim eu percebo que os dois são semelhantes, tá vendo? Porque os ângulos da base são idênticos. E a altura do azul é o dobro da altura do amarelo. E a base do azul também é o dobro da base do amarelo, né? Então eles também são semelhantes. Figuras espelhadas também podem ser semelhantes. Às vezes, para comparar, é preciso você virar uma das figuras para você poder fazer uma comparação assim mais precisa. Mas nas próximas aulas a gente vai ver bastante situação desse tipo aí, beleza? Curtiu a aula? Eu curti pra caramba estar com vocês. A participação de vocês foi muito especial. Siga no Instagram, manda sua atividade, @pro.tony.mate. Vivi. Obrigada, pessoal. Me despeço mandando um beijo para os alunos da professora Fátima, da escola Ângelo da Horto. Um beijo, pessoal. Subiu o QR Code, gostou da aula, fala que gostou. Se não gostou, manda aí sua dica, sua sugestão. Nós somos todos ouvidos aí e vamos preparar uma aula maravilhosa para vocês. Tchau, tchau, um cheiro, até semana que vem.